Eu quero agradecer muito especialmente a generosidade da professora Tereza Rudalvin, que para mim é uma inspiração no direito processual civil e no direito em geral, alguém que tem uma objetividade e uma capacidade de se comunicar incrível, assim, como professora, inclusive, a quem admiro muito como professora, e também como uma mulher de muita fibra e que vem enfrentando no direito processual temas extremamente árduos, dentre os quais o tema dos precedentes. Para mim, professora, é uma responsabilidade falar depois da senhora. E o que eu vou procurar fazer aqui vai ser breve, não quero cansar os colegas, eu quero pontuar apenas algumas questões que me parece que são ainda relacionadas ao desafio do nosso modelo de precedente. Esse modelo que o Brasil está ainda criando, eu diria, começou a criar e está construindo a partir de alguns erros, a partir de alguns acertos, e que eu acredito que é um sistema que tem tudo para dar certo, se nós o compreendermos adequadamente, se nós o colocarmos ainda dentro de determinados trilhos que seriam mais importantes. Eu queria fazer uma referência à palestra anterior do Dr. Arthur, quando ele começa com os 4 pilares para trabalhar em cima desses desafios, desses primeiros 3 anos do CPC. Eu colocaria um 5º desafio, o senhor colocou 4. Para mim, o 5º é previsibilidade. O Código se preocupou com previsibilidade, se preocupou com segurança, com estabilidade. Para mim, esse é um dos valores mais fundamentais do novo Código de Processo Civil. E isso muda muito a nossa forma de nos enxergarmos dentro do processo civil, enquanto magistrados. Acho que o sistema nos exige uma retomada de posição. Nós passamos por diversas fases desde que começamos a trabalhar com o sistema de precedentes, e isso já começa a acontecer antes do CPC, de 2015. A primeira fase, na verdade, era a fase de implantação do sistema, de criar os primeiros mecanismos de comunicação entre tribunais superiores, tribunais de origem, receber os primeiros processos, definir que processos poderiam, de que forma se trabalharia a repercussão geral, de que forma ela teria que ser demonstrada no processo. Foi uma fase bem inicial, que foi seguida daí do início da seleção dos primeiros processos representativos de controvérsia nos tribunais superiores, a afetação, principalmente no Supremo. Depois veio a lei que cria os repetitivos no STJ, veio o CPC, e aí com esse sobrestamento, começa a acontecer o sobrestamento de processos em todos os tribunais, em função disso, especialmente nas vice-presidências, num primeiro momento. Então, nós, no primeiro grau, não fomos impactados diretamente pelo modelo de precedentes, fomos impactados só com a vigência do novo CPC, a partir dos sobrestamentos que começaram a acontecer com o novo CPC. Nós praticamente não sobrestávamos processo, a menos que o próprio Supremo determinasse, em caso muito excepcional, que aquela matéria era para ficar parada, porque, do contrário, nós mantínhamos os processos em tramitação. Então, houve, sim, um movimento no sentido de selecionar representativos, sobrestar processos nas vice-presidências, e aí começam os primeiros julgamentos. Os primeiros julgamentos pelos tribunais superiores. A nossa primeira missão ao aplicar esses precedentes. Então, nós já passamos por todas essas fases, em alguma medida, as primeiras aplicações dos precedentes que foram criados pelos tribunais superiores, com essa perspectiva de serem vinculantes, e eu diria que agora nós vamos começar a entrar numa fase de manutenção assim, do modelo, que a gente já experimentou essas etapas todas e agora vai rodar em cima desse modelo. No início, eu diria que nós tivemos assim, alguns receios. Os primeiros receios que vieram, inclusive dos advogados, era que o juiz não vai respeitar precedente, não vai funcionar aqui o sistema, que o juiz não vai cumprir precedente. Eu me lembro aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que alguns desembargadores, no início da repercussão geral, mudaram de Câmara, porque não queriam seguir precedentes relacionados a juros. Os primeiros que saíram do Supremo, eles mudaram de Câmara para não precisar seguir. Foi um curto espaço de tempo, porque em seguida o Judiciário entendeu que sim, que ia ter que seguir os precedentes. Mesmo já na vigência do Código anterior, quando nós ainda não trabalhávamos com a perspectiva do precedente vinculante, tal como temos hoje, do novo CPC, o Judiciário já começava a se amoldar, a querer dar aplicação a esses precedentes. Aí o segundo risco, que eu diria que nós começamos a vislumbrar,
é o risco da paralisia, porque nós começamos a sobrestar muito o processo. Teve tribunal que precisou alugar prédio para manter processo físico guardado, esperando os julgamentos desses processos que foram selecionados como representativos de controvérsia nos tribunais superiores. Então, foi o nosso segundo pânico, assim, vai paralisar o Poder Judiciário. E eu diria que nesse pânico nós ainda estamos, porque aqui na 4ª Região nós temos mais de 1 milhão de processos sobrestados. É um volume realmente muito, muito, muito assustador e algo sobre o que nós precisamos nos debruçar, porque o modelo não foi concebido para paralisar o judiciário, né? Com certeza não. E eu acredito que o terceiro receio que nós tenhamos seja de incompreensões quanto a esse modelo. E eu acho que nós estamos vivendo essa fase de incompreensão quanto ao modelo que nós criamos. Porque temos alguns sinais trocados, assim, desde o início. Uma das coisas que logo que se imaginou o modelo de precedentes era verbalizada com muita tranquilidade, que hoje pelo menos existe um certo pudor em dizer, é que a ideia era que os tribunais superiores julgassem uma única vez aquela matéria e que a partir dali, então, todo mundo pudesse aplicar e aquela questão não tivesse que chegar 1000 vezes num tribunal superior. Então, havia uma promessa de racionalização, o que era algo muito esperado, porque, afinal de contas, nós vivíamos aquela situação em que, se a pessoa prequestionasse, conseguia alcançar um tribunal superior, e se a mesma questão não tivesse prequestionamento no processo, terminava com uma solução completamente diferente e ponto. Né? Então, havia, de fato, uma expectativa de racionalização. Só que essa racionalização parece que fica um pouco incompatível com essa perspectiva de sobrestamento indefinido de processos que nós estamos vivendo. Os processos estão ficando sobrestados por muitos e muitos anos, sem que nós tenhamos, de fato, uma expectativa de um prazo. Mesmo que o CPC tenha tentado criar esse prazo, né, na tramitação, se trabalhou com anos, esse prazo acabou ficando lá no IRDR, né, o prazo de sobrestamento máximo, a gente vê que esse prazo é impossível. Com o volume de questões que foram afetadas nos tribunais superiores, por algum tempo nós não vamos poder trabalhar com prazos de solução dessas questões. Outro sinal trocado, meta 1 do CNJ. O Poder Judiciário tem que julgar mais processos do que entra todos os anos. Isso é uma meta. Como é que isso é compatível com a quantidade de processos que está ficando sobrestados? Ah, não, mas aí a gente pega e tira da estatística os processos sobrestados. Então, a gente não presta conta dos sobrestados para o CNJ. E, de fato, o sistema hoje está programado para não computar na meta 1 os sobrestados. Nós estamos brincando, nós estamos mentindo, porque, na verdade, esses processos estão congestionados. Isso é taxa de congestionamento, sim. A gente só está dando um nome diferente para isso. Mas essas pessoas estão esperando esses julgamentos. Né? Outro sinal trocado que me parece, está decidido, está decidido. Tribunal Superior decidiu, os tribunais vão aplicar, e aí não cabe reclamação. Essa era a primeira perspectiva. Aí começa também a ser admitido gradativamente a reclamação. E começa a ser admitido gradativamente a reclamação. Por mais que eles tenham tentado fechar e criaram até bastante argumentos no sentido de evitar de ter que julgar de novo uma questão já decidida, a vida ensina que tem situações que não dá para deixar transitar em julgado do jeito que está. Então, os tribunais superiores não conseguem abrir mão da sua condição de corte de revisão. Eles precisam ser, porque eles de vez em quando recebem em reclamação ou através de algum tipo de instrumento processual, suspensão de segurança, enfim, eles recebem coisas que eles não conseguem deixar passar. E aí eles acabam admitindo. E onde passa um boi, passa uma boiada. Né? Então, temos aí alguns sinais trocados importantes. Seleção de representativos de controvérsia pelos tribunais de origem. Aí o tribunal de vice-presidente seleciona processos representativos, 3 de uma determinada questão, manda para o Tribunal Superior, sobresta todos os demais na vice-presidência. Milhares de processos sobrestados. Aí os representativos são julgados monocraticamente nos tribunais superiores. Isso é um sinal trocadíssimo, porque o processo volta e o vice-presidente diz: o que eu faço com isso agora? É para mandar outro? Porque não negou a repercussão geral, não me diz que não vai julgar. Né? Não tem uma negativa de repercussão. O que eu faço com esse processo agora? Devolvo? Mantenho sobrestado? E a situação é mais grave agora quando a gente pensa que tem que sobrestar no primeiro grau também. Né? Então, é comum que processos afetados como representativos, no primeiro momento, acabem sendo julgados monocraticamente nos tribunais superiores. E algumas crises de identidade nossas, eu acho. Qual é o meu papel? O que eu sou dentro desse sistema? Eu, juiz de primeiro grau, eu, tribunal de segundo grau,
que me cabe? O Tribunal Superior vai definir, vai interpretar, vai definir a tese e eu vou aplicar a tese. A minha função é aplicar a tese. Aqui me parece que tem uma questão fundamental que a gente precisa resolver. O nosso papel no sistema é importantíssimo. Precedente só existe se eu tiver um caso subsequente. Eu vou ter que pegar o meu caso subsequente. Quem vai fazer direito no caso concreto é quem vai avaliar se aplica ou não aplica o precedente. Eu não vou fugir da necessidade de olhar se o meu processo de fato está adequado para a aplicação daquele precedente. Eu vou precisar fazer analogia. Para o precedente, questão de fato é fundamental. Eu preciso examinar que fatos foram levados aos tribunais superiores. E outra questão que a gente tem que desconstruir é a ideia de que o Tribunal Superior não examina fato. Isso não é verdade. Toda tese jurídica que o tribunal constrói em cima de um caso, em cima de fato. O que ele não faz é reapreciar os fatos que o tribunal de origem apreciou. Então, se o TRF aqui diz que um determinado fato aconteceu, aquele concurso público tinha tantos candidatos, o Supremo não vai lá dizer se o concurso tinha 20, tinha mais, tinha menos, vai considerar que o concurso tinha tantos candidatos, mas vai examinar se tantos candidatos no concurso geram ou não geram determinada tese. Ele vai precisar criar a tese em cima de um conflito que vai trazer questão de fato. E se ele traz questão de fato, quem for aplicar esse precedente precisa fazer essa analogia entre a questão de fato que está decidindo e aquilo que foi objeto de análise no precedente. Então, o papel das instâncias de origem é um papel fundamental, porque o Tribunal Superior vai ditar a tese. E aí nós vamos chegar daqui a pouco nisso. Mas, assim, ele vai tentar interpretar o direito para nos dar o norte, para nos dizer qual é o direito aplicável numa determinada situação, mas é nós que vamos saber se é aquela situação que está acontecendo no processo. Eu posso aplicar, de fato, aquilo no processo. Então, nós não temos que ter crise de identidade. O nosso papel é fundamental. Ele se tornou mais importante do que ele era antes. O problema é que nós não estamos nos dando conta da dimensão, porque nós estamos fazendo uma aplicação silogística das teses que estão vindo dos tribunais superiores. Então, para mim, esse é um dos pontos mais importantes em termos de incompreensão do nosso sistema. E é algo que acontece não apenas conosco, enquanto aplicadores do precedente, mas também no âmbito dos tribunais superiores, enquanto quem cria o precedente. Por quê? A gente já falou aqui mais de uma vez, nós somos um modelo dogmático, nós adoramos o racionalismo, nós adoramos uma lei, a lei é o centro gravitacional do nosso mundo, a gente precisa de lei para fazer as coisas. Não é por nada que hoje a gente segue precedente, a gente segue precedente porque se disse lá no CPC que é obrigado a seguir precedente. Não é por outra razão. Então, me parece que o nosso modelo, ele nos convida a buscar um preceito parecido com o preceito da lei. A gente quer uma lei para poder aplicar no caso concreto. Universidade pública não pode cobrar taxa de matrícula. Isso é um dispositivo legal. Isso é um precedente do Supremo. Isso é uma tese de um precedente do Supremo. Mas isso não é o precedente. O precedente é muito mais do que isso. O precedente é olhar por que ele não pode cobrar aquela taxa de matrícula. Porque se eu olhar por que ele não pode cobrar aquela taxa de matrícula, eu vou poder aplicar aquele precedente para N outros casos. Teve uma tese recente do STF, que eu até selecionei para comentar com vocês. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Vejam o que é essa tese, gente. Olhem a especificidade desta tese. Se nós formos olhar a ratio decidendi desse precedente, ela não vai resolver só isso aqui. Não é só o caso da grávida. Se a gente for olhar, ele vai nos permitir uma interpretação muito mais abrangente, de outras situações, inclusive. Ele vai nos dar coerência sistêmica para resolver outros casos de concurso público em que o tipo de impossibilidade seja semelhante ao da grávida. É para isso que serve o modelo de precedente. Não é para eu ter que fazer um artigo de lei a cada vez que o Supremo decide uma determinada questão. Porque, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente cria tese, nós estamos criando preceitos normativos. E o pior,
sem sermos legisladores. Porque quando o legislador cria um preceito normativo, ele tem ao menos o cuidado, pelo menos deveria ter, de criá-lo dentro de um corpo. Ele não vai colocar um preceito solto no mundo, ele vai criar uma disposição que vai se vincular a outra e vai dizer como é que aquilo vai se aplicar, em que circunstâncias aquilo se aplica. Normalmente a legislação ela é bem mais detalhada, ela não é um preceito solto no mundo. Até pode ser, mas de regra, quando a gente pega a legislação para aplicar, a legislação nos traz algumas regras junto com aquele preceito principal. E o que nós estamos fazendo com as teses é lançar o preceito principal no mundo. Ok, isso está acontecendo. Os tribunais superiores têm buscado construir teses dessa forma e, em algumas situações, elas podem ser absolutamente suficientes. Nós vamos ter casos de direito tributário, nós vamos ter algumas situações em que a tese vai resolver. O caso é rigorosamente igual, é repetitivo, não vai ter problema. Mas, em grande parte das situações, a gente vai poder aproveitar muito mais se formos até a ratio decidendi do precedente. É inconstitucional a cobrança de taxa de iluminação pública. Lembram dessa jurisprudência que é de muitos e muitos anos atrás? Ok, mas será que é só iluminação pública? Não, é por que é inconstitucional? Porque é serviço público que não é divisível, não é? É por isso. Então, se eu criar uma taxa cujo serviço que eu esteja remunerando não seja serviço divisível, eu posso usar aquele precedente. Aquele precedente me vincula. Não é o precedente não vai me vincular só para a taxa de iluminação pública. Ele vai me vincular para todos os casos que a ratio decidendi dele me permitir extrair. Se nós adotarmos, de fato, a ideia de que o que nos vincula mais do que a tese é a ratio, nós até podemos aceitar que a tese nos vincula, mas nos limites daquilo que foi decidido naquele precedente. Muitas vezes, a tese ela vai ter uma amplitude que o caso concreto não tinha. E isso tem acontecido com muita frequência. Lembram aquele precedente sobre morte de detento em presídio? Aqui, ó. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso, sei lá, da Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. Ponto. Em caso de descumprimento do dever de cuidado, esse inciso diz que o preso tem direito à integridade física e moral. Esse é o dispositivo da Constituição. Tá, mas é qualquer caso? Que caso era aquele? Aquele era um caso de suicídio, quando eles estavam julgando. Vale para qualquer caso? Eu posso aplicar agora para essa situação que aconteceu lá em Manaus? Eu não posso aplicar para essa situação que aconteceu em Manaus? Quem vai me dizer isso é o fundamento determinante desse julgado. Eu vou ter que ir lá olhar o que eles estavam decidindo e verificar se a construção que eles fizeram comporta aplicar para outras situações que não exatamente aquela que eles estavam julgando. Muitas vezes vai comportar. Porque o fato em si pode não ter sido mais relevante naquele julgamento. Pode ser que o fato de ter sido suicídio ou homicídio, para a construção do raciocínio deles ali, não tenha sido importante. Mas eu vou ter que olhar, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que consultar a ratio decidendi. E o mais importante, ela não está no voto do relator. Não necessariamente. Que é o outro problema que a gente tem. Nós não temos majority opinion no direito brasileiro. A gente se contenta com chegar a uma solução por maioria ou por unanimidade. A gente não tem uma preocupação em ter alinhamento nos fundamentos. Os nossos fundamentos... Vejam, peguem aquele acórdão que nós acabamos de falar agora anteriormente a respeito da prisão em segunda instância. A gente não consegue um fundamento que tenha sido utilizado por mais de um ministro. O mesmo fundamento. Cada um chegou... Até se formou uma maioria no sentido de definir o que tinha que fazer. Agora, cada um seguiu um fundamento diferente. Há quem defenda, o Marinoni defende, por exemplo, que nós não temos precedente, não tem vinculação aqui. E não é por nada, por exemplo, que nos Estados Unidos, a pena de morte até hoje não dá para dizer que ela é constitucional, que ela é inconstitucional, porque a cada vez que alguém questiona a pena de morte nos Estados Unidos, a Suprema Corte não consegue chegar numa maioria quanto ao fundamento, consegue resolver no caso, diz que é constitucional numa situação, diz que é inconstitucional na outra, porque alguma situação não foi seguida naquela outra que deveria seguir, mas não tem aqueles que dizem que ela é inconstitucional de per si, tem outras que dizem que ela é constitucional em qualquer hipótese, e não se consegue chegar. Por isso que lá, esta não é uma questão resolvida
Até hoje. Mas isso é exceção no modelo de precedentes. O normal no modelo de precedentes é que exista uma majority opinion. Terminou o julgamento, aquela pessoa que fica responsável por redigir o acórdão, ele tem que colocar na redação do acórdão o entendimento da maioria, aquilo que foi a interpretação da maioria. E o que a gente faz aqui, na verdade, o relator coloca, se o voto dele foi o vencedor, ele vai colocar o voto dele, os argumentos dele, são esses argumentos que vão para a ementa. São esses argumentos que vão para a ementa, e muitas vezes o argumento que o relator utilizou nem foi aquele que foi considerado o mais importante pela maioria, porque a gente não tem o costume de discutir fundamento. Vamos concordar em relação ao fundamento. E no modelo de precedente, é o fundamento que nos dá coerência sistêmica. É através do fundamento que a gente vai conseguir, de fato, ter um mínimo de unidade na aplicação do direito. Quer dizer, naquele concurso público eu vou poder utilizar aquele precedente, porque eu estou com uma situação muito semelhante àquela. Mas aqui, se eu for buscar só a tese, isso aqui só vale para grávida. Né? Então, ele pode tanto ser muito restritivo, o uso da tese, como ser algo extremamente ampliativo, indevidamente ampliativo. Então, me parece que a gente tem que ter muito cuidado quando faz uma aplicação silogística do precedente. O precedente ele é muito mais do que a tese. Ok, fazemos tese. Vamos fazer as teses e vamos até admitir que as teses são vinculantes no nosso modelo. Mas não vamos esquecer que elas se originam de um precedente. Elas não são um ser abstrato. A gente tem essa tendência a abstrair porque a gente gosta de uma lei. A gente adora ter uma lei para aplicar. Mas precedente é muito mais, e pode ser, no Brasil, muito mais do que está sendo. Então, é essa que me parece que é a grande incompreensão que nós estamos tendo em relação ao nosso modelo. E cabe a nós, que estamos aplicando o precedente, assim como cabe aos tribunais superiores repensar essa questão, mas nós que estamos aplicando o precedente, precisamos ter a dimensão disso, precisamos entender que o nosso papel é muito mais que carimbar. Não é passar régua. Não é passar régua. Somos nós que vamos dar a solução, de fato. Porque se hoje o sistema se preparou para que o Supremo não admita a reclamação, o STJ não admita a reclamação, nós vamos dar a solução em nível de segundo grau. Então, se nós errarmos, nós vamos errar e vai ficar errado. Não vai ter tribunal superior para consertar. Então, a nossa responsabilidade aumenta dentro desse modelo. Eram essas as colocações que eu queria fazer, não quero me alongar mais, porque eu sei que também o pessoal já deve estar... Eu queria só oferecer, eu não sei se o mecanismo do curso permite, mas eu queria te fazer uma pergunta, posso? Se eu puder responder. Então, olha aqui, ó. Eu ia colocar na minha fala, mas vou tirar isso aí. Então, a pergunta que eu queria fazer para a Thaís é exatamente a respeito desse último ponto, que é um aspecto de que o Marinoni e o Mitidiero falam muitíssimo e falam muito bem. E você também fala em outros lugares, mas nesse artigo principalmente. Agora, a pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: seria necessária alguma mudança da lei para que a gente considerasse que uma decisão tomada nessas condições, né, sem que haja identidade de rácio, não é um precedente? Quer dizer, por exemplo, um recurso extraordinário. Eu não estou falando em termos de RDR, porque aí os casos são mais simples, não precisa nem ficar procurando para saber se a assinatura básica pode ou não pode ser cobrada. É um fundamento só, uns dizem sim, outros dizem não tem. Agora, esses casos mais complexos, né? Como esse exemplo que você cita aqui do músico, etc. Exemplo da grávida e tal. Se houvesse uma decisão do Supremo nessas condições, né, em que cada juiz optasse por um motivo fundamental, por uma razão determinante, e o Marinoni e o Mitidiero, embora tratem muitíssimo bem do tema, também não resolvem isso. Precisaria o legislador colocar, nesses casos, esse precedente não é vinculante? Não, acho que não. Acho que é uma questão de interpretar o sistema. Me parece que, até já fiz essa sugestão, que se colocasse nos regimentos internos dos tribunais a construção da majority opinion, resolveria. A função do relator seria um pouco diferente da função que hoje é.
simplesmente por uma alteração regimental. Dá um pouco mais de trabalho, porque é como se o relator tivesse que negociar os fundamentos com os demais integrantes do colegiado, pelo menos com aqueles que formaram a maioria no sentido da decisão. Então, constrói com eles, que é o que acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos, só que isso acontece depois, fora do ambiente do julgamento. Eles se reúnem, quebram o pau numa salinha e saem com a decisão que tem um fundamento determinante, que pelo menos uma maioria em relação ao fundamento determinante. Tem sempre aquela possibilidade do voto dissidente, tem a possibilidade do voto concorrente, que converge quanto ao resultado e não quanto ao fundamento, porque tem alguns que, de fato, não querem se submeter ao fundamento da maioria, mas há uma preocupação em registrar o entendimento que prevaleceu para a maioria em termos de fundamento. Me parece que seria suficiente que os tribunais, por regimento interno, sinalizassem isso. Eu acho. Me parece que não precisa mudança legislativa, não. Podemos encerrar? Então, vamos encerrar esse painel agradecendo a Thaís pela brilhante exposição e passando Eu também vou a lembrancinha que também vai ganhar.